Olá, bom dia a todos. Meu nome é Antônio Fernandes de Carvalho, sou professor do curso profissionalizante, sou formado em administração de empresas e tenho especialização em gestão imobiliária. Na aula de hoje vamos trabalhar um tema que é o terror dos governantes pelo mundo inteiro. Tá? Que tema é esse? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes. O salário que você recebeu esse mês, você conseguiu comprar a mesma coisa que comprou no mês passado com o salário? Acredito que não. Tá? E por quê? Sabe por qual motivo? Fácil responder, né? Pensem aí, já voltamos. Tá? Bom, primeiro, na aula passada, deixei no e-mail de vocês uma apostila sobre o tema de hoje, sobre o assunto, e um link com um vídeo que acredito que todos já deram uma olhadinha, certo? Bem, que tema é esse? Respondendo a pergunta que acabei de fazer para vocês, tá? Por que o seu salário esse mês não comprou a mesma coisa do mês passado? Todo mundo está dizendo aí, pô, o preço das coisas subiram. Isso mesmo, aumento generalizado de produtos e serviços. Isso significa o quê? Que gerou, pessoal, inflação, tá? Gerou inflação. Essa inflação, hoje, só no mundo inteiro, principalmente nesse exato momento, onde nós temos aí guerra, pandemia, então todos os países estão sofrendo com a alta de preço, falta de produtos, alto custo de produção, tá? Isso gera a temida inflação, certo? Hoje nós vamos falar de 3 tipos de inflação. A chamada inflação de demanda. O que seria inflação de demanda? Onde a procura por produtos, onde não supre a necessidade. Produtos e serviços, se estão em baixa e há uma procura muito grande, significa que há o quê? Um aumento nos preços. Isso causa inflação. A temida inflação, tá? A segunda que nós temos é chamada de inflação de custos. Aí já não há uma alta demanda, e sim um aumento no custo da matéria-prima, às vezes um aumento no custo de impostos, tá? Vou citar um exemplo para vocês. O nosso pãozinho do dia a dia, o nosso pão francês, abençoado pãozinho. Bom, por que às vezes nós chegamos na padaria, está mais caro do que o mês passado, do que a semana passada, o preço vai lá em cima, de repente até baixa. Hoje o Brasil não é autossuficiente em produção de trigo, matéria-prima, para produzir nosso pãozinho francês. Só que aí o que acontece? Nós temos que importar da nossa vizinha Argentina, certo? Praticamente 25% de tudo que o Brasil consome em termos de trigo vem da Argentina. E quando há uma quebra na safra da Argentina, o que ocorre aqui no nosso país? O preço aumenta dessa matéria-prima, tá? Automaticamente elevando o preço do pão, tá? Ou seja, do produto final. Um outro exemplo, quando nós temos aí 15 ou 20 dias de chuva, o que acontece com as hortaliças, com tomate, com alface? Tá? A nossa saladinha fica mais cara, correto? Fica muito mais cara. Muita gente até brinca, pô, tô pagando mais caro no tomate do que na carne. Às vezes acontece mesmo, tá? Por quê? Isso se chama inflação de custo, ou seja, aumentou o preço dos produtos, dos insumos que levam ao produto final, nós temos uma inflação de custo. O terceiro e não menos importante é chamada inflação estrutural. O que seria inflação estrutural? Muitos governantes deixam sucatear os seus portos, deixam sucatear sua estrutura de transporte, rodovias, aonde escoa a produção do país, tá? Isso se chama inflação estrutural, tá? Por exemplo, você acha que o custo para tirar uma soja lá de Mato Grosso, chegar aqui no Porto de Paranaguá, com as rodovias bonita, lisinha, sem nenhum buraco, qual o custo dela? É X. E se tiver uma rodovia toda estragada, cheia de buraco, o custo se torna mais caro, tá? Ou então, no próprio Porto de Paranaguá, como nós estamos aqui no Paraná, vamos falar do Porto de Paranaguá,
o segundo maior porto mais importante do Brasil, tá? Perdendo apenas para o Porto de Santos. O Porto de Paranaguá, se não houver investimento em estrutura, ele se torna caro, aumentando o envio de mercadoria, agronegócio, bens e serviços, commodities, que se manda para o exterior, correto? Isso é chamado inflação estrutural. Bem, esses três tipos de inflação assolam o mundo inteiro. Todos os países convivem com isso, tá? Aqui no Brasil não é diferente. Estamos vivendo isso, que nos últimos 12 meses a inflação bateu mais de 2 dígitos, correto? Então, por isso que o seu dinheiro, no ditado popular, perde o valor, perde o poder econômico. Por quê? Existem esses fatores que se chama inflação, tá? E qual o remédio para isso? Bom, o governo tem algumas ferramentas que pode manter estabilizada a inflação, ou pelo menos tenta controlar a inflação. Na inflação de demanda, o governo costuma fazer o quê? Aumentar a taxa de juros básica. O que é a taxa de juros básica? Todo mundo já ouviu falar em taxa Selic? Anotem aí na apostila, tá? Uma ótima dica. Vamos pedir isso daí na prova, tá? Taxa Selic, o governo tem como base taxa de juros. Essa taxa Selic, os bancos utilizam para fazer empréstimos, para você fazer investimento, então o dinheiro se torna mais caro. Quando o governo aumenta essa taxa, o que acontece com o dinheiro no mercado? Ele reduz automaticamente, diminuindo o poder de compra. As empresas que pegariam dinheiro no banco para fazer investimento, para gerar emprego, tá? Se o dinheiro estiver mais caro, ela reduz. Eu, por exemplo, se for comprar um carro e a taxa estiver muito alta, eu paro, ou seja, há uma redução na atividade econômica. Havendo uma redução na atividade econômica, o dinheiro diminui no mercado, automaticamente a inflação começa a ficar sob controle, tá? Então, isso é uma das ferramentas que o governo utiliza para manter a inflação sob controle. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa taxa Selic, ela está em 13,25. Lembrando que há mais ou menos 1 ano e meio atrás, no início da pandemia, a nossa taxa Selic estava 2%, uma das mais baixas da história, tá? Hoje está 13,25. Por quê? Para tentar segurar a inflação. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos estudar o que é taxa Selic, quem determina a taxa Selic, tá? E qual órgão é responsável por essa taxa, tá? Um bom dia a todos, Deus abençoe.